Olá, amigos do canal, sejam bem-vindos. Meu nome é Tassiana, sou a anfitriã do canal. Hoje trago relatos assustadores para vocês. Não esqueça de comentar sua opinião. Vamos aos relatos. Esta história será contada do ponto de vista de uma amiga minha e, para esta história, vou chamá-la de Janete. Vou digitar isso conforme ela me conta. Sou enfermeira desde que acabei de sair da faculdade. Durante toda a minha infância, era isso que eu queria fazer. Trabalho no turno da noite em um pequeno hospital em minha cidade igualmente pequena. Temos uma equipe pequena aqui e somos como uma pequena família. Na minha enfermaria há outras 2 enfermeiras do turno noturno que se tornaram minhas melhores amigas. Vou chamá-los de Tavni e Jody por causa desta história. Tavni tem a minha idade e começamos a trabalhar aqui na mesma época. Fizemos alguns treinamentos presenciais juntos e também temos muito em comum fora do trabalho. Tavni é a pessoa mais doce que você já conheceu. Ela é uma mulher pequena com uma voz suave, mas é uma enfermeira muito boa. Jody é vários anos mais velha que Tavni e eu e é uma profissional experiente. Com sua atitude de assumir o controle e capacidade de permanecer equilibrada nas situações mais intensas, Jody é quem procuramos em busca de conselhos e ajuda. Nós 3 formamos um trio inseparável e passamos a ser conhecidos como as 3 enfermeiras entre o resto da equipe e a cidade. Nossa pequena cidade é uma daquelas cidades aconchegantes do tipo todo mundo conhece todo mundo, e nada de significativo realmente acontece aqui. Antes da noite em que minha história acontece, a maior notícia que chegou aos jornais locais nas últimas semanas foi o novo filho da família Tate, Ripley. Dito isto, os acontecimentos daquela noite obviamente abalaram a cidade inteira. De qualquer forma, agora que você conhece todo mundo e entende a situação em poucas palavras, vou para a parte boa. Eram 21h da noite de 20 de novembro. Tavni, Jody e eu estávamos trabalhando horas extras naquela noite para compensar a viagem que estávamos planejando para o próximo feriado de Ação de Graças. Lembro-me de que estava quente para uma noite de novembro e fui até a enfermaria como sempre fazia. Tavni já estava lá, pois geralmente era a primeira a chegar, e Jody entrou alguns minutos depois de mim. Era por volta das 9h30 quando oficialmente começamos a fazer nossas rondas e seguimos nossos próprios caminhos para cumprir nossas respectivas tarefas atribuídas. Foi uma noite tranquila, os poucos pacientes que estavam lá naquela noite estavam em condições estáveis e, em sua maioria, dormiram a noite toda. Só comecei a me sentir mal até quase meia-noite, quando percebi que, embora tivesse cruzado o caminho de Tavni algumas vezes, não via Jody há algumas horas. Quando me encontrei com Tavni na enfermaria para o nosso intervalo, perguntei a ela sobre Jody, e ela também não a via há algum tempo. Mas o que nos preocupou ainda mais foi o fato de Jody não ter comparecido para o intervalo. Vendo que nossos pacientes ainda dormiam, decidimos procurá-la nós mesmos. Os corredores do hospital estavam escuros e silenciosos, talvez até um pouco silenciosos demais. Tavni e eu fomos em direções opostas para cobrir mais terreno, e nenhuma de nós queria chamar Jody por medo de acordar os pacientes, então optamos por espiar silenciosamente cada quarto. Eu havia verificado quase todos os quartos de seus pacientes, e os poucos que não dormiam profundamente relataram não tê-la visto por cerca de 1 hora. Isso me pareceu incrivelmente estranho. Abandonar seu posto assim era muito estranho para uma enfermeira dedicada como Jody. Tavni e eu nos encontramos novamente depois de procurar, e nenhuma de nós teve resposta. Tavni até verificou se Jody havia assinado o livro de ponto, pensando que talvez ela tivesse ficado doente e de repente precisasse ir para casa, mas não havia registro disso. Tavni mexeu nervosamente com as mãos enquanto dizia, talvez ela tenha descido para a maternidade? Às vezes ela é chamada lá para reforços. Isso era verdade, Jody foi enfermeira de trabalho de parto por vários anos antes de assumir este cargo. E assim, descemos. Tomamos cuidado extra para ficarmos quietas nesta parte específica do hospital e paramos apenas brevemente para compartilhar um sorriso feminino e rir dos recém-nascidos adormecidos do outro lado do vidro do berçário. Tão pequeno. Tavni sussurrou enquanto nos afastávamos.
Mas alguns minutos de busca infrutífera se passaram antes de chegarmos à porta da sala da banheira de hidromassagem, onde eram realizados os partos na água. A porta de metal, geralmente trancada, estava entreaberta. Senti uma sensação horrível de pavor tomando conta de mim quando abri a porta e entrei. A sala real com a banheira de hidromassagem era acessada por duas portas, sendo a primeira de metal pela qual já havíamos passado, e a segunda sendo uma porta de vidro. Meu coração afundou quando minha mãe pousou na porta de vidro. Havia marcas de mãos por toda parte por dentro, e o quarto estava tão cheio de vapor que a porta antes transparente parecia quase branca. Tavni apontou nervosamente para o termostato que controlava a banheira, e vi que estava no calor máximo. Nenhuma palavra foi dita entre nós antes de começarmos a tentar freneticamente arrombar a fechadura da porta de vidro, o vapor saindo como fumaça do caldeirão de uma bruxa quando a porta finalmente se abriu. Tavni quase me amassou para abrir a porta. E o calor e o vapor nos atingiram no rosto instantaneamente. Isso me lembrou de abrir um forno e sentir todo o ar quente e úmido soprando em seu rosto. Corremos para dentro da sala, tendo que tatear no meio do vapor espesso até que a maior parte dele escapasse pela porta aberta. Assim que a névoa se dissipou, avistei uma figura esparramada no chão. George. Chamei, agachando-me para descobrir que era George. Tavni gritou, mas rapidamente recuperou a compostura para me ajudar a levantar nossa colega de trabalho inconsciente e carregá-la para um local com ar mais respirável. A pele de George estava vermelha e inflamada, e ela estava encharcada, com esfoliante e tudo. Ela tinha hematomas de raiva na parte superior dos braços, em forma de marcas de mãos. Mas, apesar disso, ela estava viva, seu peito subindo e descendo freneticamente assim que o ar ficou mais adequado para respirar. Quando ela abriu os olhos, eles estavam arregalados e com medo, e ela começou a lutar para juntar as palavras enquanto a ajudávamos a se levantar. Não consegui entender muito o que ela estava tentando dizer, mas ouvi algumas palavras fracas e roucas: preso, água, escaldante, não conseguia respirar. Tavni e eu trocamos um olhar arregalado. Isso é igual um filme de terror. Tavni respirou fundo, acrescentando um pouco de humor à situação, mas também era uma pergunta muito válida. O que estava acontecendo aqui? Quem fez isso com George? Corremos de volta para o posto de enfermagem, com a intenção de chamar a polícia, mas quando subimos as escadas, ouvimos passos rápidos se aproximando da porta da escada. Ferida como estava, George disparou a toda velocidade e estávamos logo atrás dela. Foi chocante ver George, nossa mentora, geralmente tão calma e segura de si, sair correndo com medo como um coelho assustado. Não que eu a culpasse nem um pouco, mas George sempre foi do tipo que forte. Mas não esta noite. Ela não percebeu, assim como Tavni e eu, nos trancando no posto de enfermagem e ligando para o 911. Tavni tentou entrar em contato com a outra equipe, mas não conseguiu resposta. Nunca me senti mais sozinho em minha vida. Para começar, não havia muitos de nós trabalhando no pequeno hospital naquela noite, mas agora os poucos que havia não estavam em lugar nenhum. Só nós, 3 senhoras, presas sozinhas, era um pensamento perturbador, para dizer o mínimo. Jamais esquecerei a expressão de puro terror nos olhos de George enquanto ela procurava uma arma no posto de enfermagem. Ela encontrou um bisturi e disse a nós duas para pegarmos um martelo ou uma chave inglesa grande no armário. Fizemos o que nos mandavam, como sempre fazíamos quando George nos dava uma ordem. Armada com seu bisturi, George parecia um pouco menos assustada e um pouco mais irritada, até mesmo defensiva. Esperamos lá, amontoadas no posto de enfermagem pelo que pareceram horas, mas não devem ter sido mais de 20 minutos. Ouvimos passos pesados andando para cima e para baixo no corredor de forma intermitente o tempo todo, mas quando os policiais chegaram e revistaram o hospital, não encontraram nada. Nenhuma pessoa, nenhuma água escaldante na banheira, e a água foi esvaziada e a temperatura baixou. O policial com quem conversamos afirmou que a banheira nem parecia molhada no fundo. Eu poderia dizer que eles não acreditaram na nossa história, mas quando viram os ferimentos de George, nos levaram um pouco mais a sério, até revistaram o hospital novamente, mas não encontraram nada. Até hoje não temos ideia do que aconteceu naquela noite,
a cidade foi avisada sobre uma tentativa de homicídio e informada que o suspeito nunca havia sido encontrado. Mas a verdade é que nunca houve realmente um suspeito. Jodi não tinha visto o agressor, pois disse que foi agarrada por trás e arrastada para a banheira enquanto estava na maternidade, fazendo uma pausa rápida para dar uma olhada nos bebês do berçário, como sempre fazia. Nós três ainda estamos trabalhando naquele hospital, tranquilizadas pelas medidas adicionais de segurança que foram postas em prática após este incidente. Tentamos não deixar as lembranças nos afetarem, mas Jodi nunca foi exatamente a mesma. Ela não é mais a mulher confiante e destemida que já foi, e agora está nervosa e não gosta mais de andar sozinha. E sabe de uma coisa? Quem pode culpá-la? Criatura estranha. Um pouco de história. Meu namorado e eu moramos na zona rural do norte de Michigan. A cidade mais próxima fica a cerca de 32 quilômetros de distância e a próxima mais próxima fica quase o dobro disso. Vivemos ao lado de uma enorme floresta nacional, por isso temos muita vida selvagem. Continuando a nossa história, meu namorado trabalha à noite e assim o faz durante a maior parte do nosso relacionamento. Muitas vezes eu levo ele para o trabalho e vou buscá-lo, então estamos viajando muito à noite. Uma noite, cerca de 2 ou 3 semanas atrás, eu estava indo buscá-lo na academia depois do turno. Eu estava com nossos cães, um Doberman de 2 anos e um Husky de 14 anos. Chegamos a uma esquina com nossos vizinhos, eles têm um grande pasto com um cavalo. Nunca, em meus 4 anos, vi este cavalo saindo de seu celeiro depois do anoitecer. Ele se retira para seu galpão quando a luz se apaga. Você pode ver o galpão dele ao virar a esquina. Chegamos à linha das árvores no fundo do pasto e eu vi. Parecia o cavalo. Mas desde o momento em que o vi, soube que não era o cavalo. Eram 4h30, eu tinha acabado de vê-lo em seu galpão. Todo o meu cabelo se arrepiou, meu coração bateu forte e tive uma sensação muito estranha. Tive que frear no mesmo momento em que nos aproximávamos de uma placa de pare. Olhei para o meu Doberman no banco do passageiro e o vi com todo o cabelo levantado e os dentes arreganhados. Ele soltou um grunhido gutural que senti no peito. A única outra vez que o vi assim foi no dia em que seu papai estava andando pelo nosso quintal no escuro e ele não sabia que estava lá. Ele é um cachorro muito dócil e é preciso muito para deixá-lo estranho. Tive arrepios e calafrios durante os 32 quilômetros até a cidade. Há apenas 3 dias, meu namorado estava voltando para casa depois do trabalho e da academia, quando também encontrou a criatura. Ele disse que viu um cervo comendo um lixo que havia sido derrubado de uma lata de lixo no final de uma estrada. Não pensei nada sobre isso até que o cervo se levantou nas patas traseiras e atravessou a estrada em direção às árvores. Meu namorado é ex-infantaria, nunca o vi nervoso ou abalado por nada em nossos 4 anos juntos. Mas ele chegou em casa e eu soube imediatamente que algo estava errado. Ele estava com arrepios, e foi a primeira vez que eu vi ter isso. Quando ele me contou a história, senti arrepios e o mesmo calafrio novamente. Não quero falar o nome da criatura que acredito ser. Cerca de 2 meses atrás, havia alguém aqui falando alto sobre essa criatura. Dissemos a ele para se calar antes de convocá-lo. Bem, agora aqui estamos. Existem muitas lendas e histórias destas terras. Moramos perto de onde vem o dogma. Histórias de Sasquatch surgem de vez em quando entre os idosos. Seja lá o que for esta criatura, está muito perto da nossa casa. Agora estou cansado de toda a vida selvagem que vejo por aí. Embora eu tenha certeza de que saberei se ele estiver próximo novamente, eu saberei, meu namorado saberá, pelo menos aquele cachorro saberá. O Husky não tem mais sentidos, ele está muito velho e vive em seu próprio mundo, embora ainda seja um menino saudável. Nunca vou esquecer o arrepio que isso me deu na espinha, nem a forma como assustou meu cachorro. Que isso seja uma lição sobre o que você fala para que aconteça ou não aconteça. Conversei e toquei em um fantasma que pensei ser minha irmã ainda viva. Preciso tirar isso do meu peito.
Eu tenho 22 anos, mulher e sempre tive sensibilidade para coisas paranormais. Desde criança eu falava detalhadamente sobre pessoas que morreram muito antes de eu nascer. Minha mãe sempre orava por mim. Alguns anos atrás, eu teria 14 anos, estava sozinha em casa. Meus pais estavam na casa de amigos e minha irmã mais velha estava com o namorado e voltaria para casa mais tarde naquela noite. Eu estava na sala assistindo a algo na TV. Era uma noite ventosa e as persianas estavam chacoalhando. Eu moro em Queensland, então tempestades são bem comuns. Fui fechar as janelas e percebi que elas já estavam fechadas porque o ar-condicionado estava ligado. Isso me assustou bastante, então fui para o meu quarto e tentei dormir para passar o tempo. Algumas horas depois, ainda estava acordado, mexendo no meu telefone, quando senti uma pressão no pé da cama, como se alguém tivesse se sentado ou se ajoelhado. Eu congelei. Finalmente criei coragem para correr para o quarto da minha irmã, que agora estaria em casa. Eu a vi dormindo na cama e perguntei se eu poderia dormir no quarto dela. Ela murmurou "aham", e então eu fui para a cama. Eu não me senti acomodado e cada vez mais desconfortável, então eu disse: "Você ainda está acordada? Você pode falar comigo?" Ela não respondeu. Eu a cutuquei e perguntei novamente. Eu a senti se mover, mas ela não disse uma palavra. Então a porta do quarto dela se abre e ela está parada na porta com o namorado me questionando por que estou no quarto dela. Eu disse a ela que perguntei a ela e ela estava na cama. Ela me disse que tinha acabado de voltar da casa do namorado e não tinha falado comigo antes de entrar no quarto dela. Não tenho ideia do que é com quem falei, mas não foi com minha irmã. Pensar nisso, mesmo 8 anos depois, ainda me assusta. História de fantasma do meu pai. Agora, como pano de fundo, meu pai trabalhava nas minas de carvão e quase morreu por causa disso, então ele tem muitas histórias. Perguntei a ele sobre isso, e ele me contou. Quando trabalhei nas minas de carvão, estávamos tirando o pó da seção em que trabalhei. O pó de rocha ajudará a evitar que o pó de carvão se forme e flutue no ar. Isto é muito importante porque o pó de carvão irá pegar fogo se houver ignição suficiente para detoná-lo, o que por sua vez causará uma explosão, e à medida que o pó entrar em ignição, ele levantará mais pó, o que causará danos catastróficos. Quando está acontecendo a pulverização de rocha, ninguém pode estar na frente do processo, porque a poeira de rocha é muito espessa e pode causar asfixia ou coisa pior. Então, eu e os caras com quem trabalhei estávamos no lado de entrada da seção, o lado em que o ar fresco entra e contorna o interior da mina. Ninguém estava na frente da seção. Depois que os caras terminaram de tirar o pó das pedras, o capataz foi até o local para se preparar para a próxima equipe que viria depois de nós. Ele gritou comigo e me disse para ir até ele rapidamente. Achei que ele tinha se machucado. Mas quando cheguei até ele me perguntou se alguém havia atingido o rosto enquanto limpavam as pedras ou imediatamente depois. Eu disse: não, todo mundo estava com a gente. Ele então apontou para pegadas frescas que estavam na poeira da rocha. Isso lembraria você de ver pegadas na neve, porque a poeira da rocha deixa tudo branco. Até hoje não tenho ideia de onde vieram essas pegadas ou quem as fez. Foi como se eles começassem em um ponto e percorressem cerca de 15 metros, depois simplesmente desaparecessem. Uma das coisas mais loucas que eu já vi. Ele também menciona que isso não aconteceu muito depois que um amigo seu faleceu naquelas minas. Alguém mais viu um homem alto e sombrio usando cartola? Não me lembro quantos anos eu tinha quando isso aconteceu, mas tudo aconteceu nesta antiga unidade onde eu morava. Então, acabei de me mudar para esta pequena unidade com minha família e tudo ficou bem por algumas semanas. Então, comecei a ver um homem das sombras muito alto e esguio usando uma cartola. Eu sempre via no mesmo lugar, era no final de um pequeno corredor que dava para o banheiro. Isso não acontecia em nenhum horário ou dia específico, apenas naquele local toda vez que eu passava. No começo, pensei que estava apenas vendo coisas e iria brincar sobre isso com minha família. Mas, toda vez que eu passava por aquele corredor, via a mesma figura.
Na verdade, perguntei à minha família se eles viram algo assim, e eles simplesmente ignoraram, dizendo que eu era muito imaginativo. O tempo passa e ainda estou vendo isso e então, naturalmente, fiquei nervoso e com muito medo. Apenas dava vibrações ruins, eu sentia o pavor tomar conta de mim e uma sensação de afundamento no estômago toda vez que eu via, ainda posso sentir quando penso nisso. Eu passava correndo por aquele corredor com os olhos fechados para não ter que vê-lo. Fiquei tão angustiado que a certa altura comecei a chorar, olhando para trás, foi provavelmente uma reação dramática, mas na época eu realmente senti medo. Depois de anos morando naquele lugar e sempre vendo ele, minha família e eu finalmente mudamos de casa e imediatamente parei de vê-lo. Agora, ocasionalmente brinco sobre esse encontro, principalmente para não sentir mais medo, mas ainda fico com aquela sensação de nervosismo toda vez que penso, e se eu ver isso de novo? De qualquer forma, eu só queria perguntar se mais alguém encontrou um cara sombrio, especificamente um cara alto e esguio usando cartola? No fim de semana do dia do trabalho, serão 7 anos da minha experiência mais inesquecível de estar sozinho na floresta. Esta é longa, mas estou contando exatamente como aconteceu, então não vou pular nenhum detalhe, para mostrar que estou falando sério, também não estou usando meu nome verdadeiro. Eu entendo perfeitamente se você não conseguir chegar até o fim. No entanto, se você fizer isso, obrigado. 2 vezes por ano, encontro-me com alguns amigos meus queridos para acampar nas profundezas da região Amish, no leste de Ohio. Ele está localizado em vários hectares de terreno privado e é usado como clube ao ar livre. Há muitas opções de caminhadas, natação, pesca, campos de tiro e abrigos. Alguns deles têm eletricidade, um deles ainda tem banheiro e cozinha. Tudo o que você poderia pedir além de chuveiros. Sempre me senti muito honrado por ter sido convidado para esse lugar tão especial. O tipo de lugar pelo qual você passaria de carro e pensaria que não passa de um caminho fechado para equipamentos agrícolas. Se você notar, é o lugar perfeito para se desconectar. Não há sinal de celular por quilômetros, e a cidade mais próxima fica a cerca de 20 minutos de carro. O céu noturno é absolutamente incrível por causa disso também. Situado perto do topo de uma grande colina, o caminho além do portão desce surpreendentemente rápido em uma ravina profunda antes de se abrir em um grande prado isolado cercado por colinas íngremes e arborizadas. Lá você verá os abrigos e as cordilheiras, e um lago com uma passagem elevada que leva de volta a uma área de acampamento privilegiada, escondida um pouco atrás da linha das árvores, coberta principalmente por uma copa alta com uma abertura no centro para uma grande fogueira. Montamos nossas barracas ao redor dela, e o pequeno abrigo aberto que cobre uma fileira vertical de 4 mesas de piquenique e a pilha de lenha. Eu costumo pendurar minha rede no mesmo pedaço de sempre-vivas na borda sul da linha das árvores. Nada supera adormecer com o cheiro de pinho fresco. Lentamente embalado para dormir por uma brisa suave, enquanto assobia através dos incontáveis aglomerados de longas e delicadas agulhas de pinheiro branco brilhando e dançando no suave luar acima, e se você estiver se divertindo um pouco demais, o solo macio abaixo amortece a queda também. Perfeição. Além das barracas você encontrará algumas trilhas que levam à descida. Uma leva você a um barranco com pequenas cachoeiras e um riacho que conecta o lago a outro, a cerca de 800 metros do acampamento. Você pode caminhar por lá e, às vezes, até encontramos algumas crianças amish locais indo nadar. É um lugar realmente sereno e ainda com muita vida selvagem aviária, especialmente. Eu estava na casa dos meus amigos quando ouvi falar pela primeira vez de um terceiro lago além do segundo, e meus ouvidos imediatamente se animaram. Eu estava lá há anos naquele ponto e nem sabia que ele existia. Aparentemente o clube não era mais dono, já que é praticamente todo pântano e ninguém nunca foi tão longe. Eu tinha vários sonhos impossíveis sobre meu próprio momento River Monsters onde eu iria pegar um robalo, valeio ou cat de canal majestoso e recordista. Ao longo dos anos, eu e muitos outros pegamos alguns peixes incríveis em outros lagos, então este estava fadado a ser a carga-mãe. Chegou aquele fim de semana do dia do trabalho, minhas malas foram embaladas e revisadas várias vezes. Eu estava pronto para embarcar na jornada de encontrar este lago intocado. Naquela manhã de sábado, no café da manhã,
Discutimos nossos planos para o início do dia e onde todos estariam. Éramos 5 adultos e 7 jovens, totalizando 12 pessoas. Apesar disso, todos os outros ainda demoravam muito para começar, então decidiram ir até o abrigo no extremo norte da propriedade para passear, e eu estava sozinho. Normalmente eu iria junto, já que estamos na hora do clube, mas eu estava muito ansioso. Assim que cheguei ao segundo lago, contornei-o e fiquei exultante ao encontrar uma trilha de cervos que parecia permanecer em solo seco. Videiras e espinhos em abundância, mas felizmente eu trouxe minha fiel panga e estava guiando quando finalmente entrei em algumas tábuas depois de cerca de 20 minutos de desbaste. Eles percorreram apenas cerca de 15 metros antes de terminarem e lá estava eu, de repente parado em frente a este lago intocado e imaculado, muito melhor do que eu imaginava. Com o céu azul brilhante refletindo no espelho como a superfície da água e as colinas verde esmeralda borbulhantes ao meu redor, eu estava no paraíso. Como eu disse, arrumei a mala em casa e repassei bastante. Eu nem tinha aberto até finalmente chegar ao lago. Quando eu estava vasculhando minha bolsa, comecei a me sentir desorientado. Eu olhava constantemente, esquecendo o que estava procurando e nunca consegui encontrar quando finalmente me lembrei. Eventualmente, decidi por uma configuração que não era nada ideal, mas era o suficiente. Pensei em tentar primeiro, antes de trocá-lo e afundar a linha para pegar um bagre. Pensar que isso pelo menos me garantiria uma mordida de todo o resto falhou devido à abundância deles nos outros lagos. Depois de rastejar pela costa rochosa e tentar vários locais com várias iscas, não consegui nada. Nem mesmo um cheiro ou uma mordidela. Nada. Eu não conseguia me livrar da névoa e estava ficando cada vez mais frustrado. Tipo, a ponto de ficar completamente enfurecido. Algo que não é típico de mim. De jeito nenhum. Decidi que minha sorte simplesmente não estava comigo, então arrumei as malas desleixadamente e corri de volta para as tábuas. Quanto mais perto eu chegava, mais confuso eu começava a me sentir. Nesse ponto, honestamente comecei a me perguntar se eu tinha me virado, e até comecei a me preocupar com minha saúde. Pensei que talvez estivesse tendo uma insolação, mas nem estava tão quente assim, e eu estava bem hidratado. Não bebi nada na noite anterior por causa dos meus planos. Absolutamente nada poderia explicar de repente me sentir assim. Quando entrei nas tábuas, meu estômago revirou instantaneamente. O ar estava tão pútrido que engasguei audivelmente quando de repente algo muito grande passou por mim como se eu tivesse assustado. Até mesmo esbarrando em meu braço esquerdo com alguma força, soltando o aperto da minha panga. Eu pensei em cervo com certeza, mas fiquei muito assustado. Não consegui e não vi nada, enquanto procurava freneticamente pelo facão. Por fim, percebi que o único barulho que ouvia era o barulho que estava fazendo. Tudo estava em silêncio mortal. Imediatamente meus cabelos se arrepiaram e quando me levantei para avaliar a situação, percebi que o céu parecia estranho. Parecia que eu estava sobre um pedaço transparente de quartzo ou que as dimensões estavam se dobrando ao meu redor. É realmente difícil descrever com precisão, mas não demorei mais para descobrir. Corri e corri como se minha vida dependesse disso. Os cerca de 15 metros de tábuas pareciam durar uma eternidade. Como se eu estivesse em uma esteira, eu estava completamente engasgado quando cheguei às árvores, mas minha adrenalina estava tão alta e meu coração batia tão rápido que eu exagerei e fiquei doente. Engasgando com meu café da manhã quando ele voltou. O som era absolutamente ensurdecedor no silêncio que me rodeava. Para ser mais preciso, vou até admitir que, por um segundo, pensei que iria me cagar. Eu tinha ficado gravemente doente, e a ideia de que isso talvez fosse suficiente para deter o que quer que estivesse me perseguindo realmente passou pela minha cabeça. Ao mesmo tempo que isso passou pela minha cabeça, muitas outras coisas também passaram. Percebi que estava de fato sendo perseguido. Ele entrava e saía do meu caminho tão rápido que não conseguia entender o que era, apenas o som e o movimento do pincel revelavam sua localização. Como algo tão grande pode se mover tão rápido sem que eu seja capaz de vê-lo? Pensei enquanto avançava pelo terreno acidentado. Lá onde eu queria ver, mas era como se fosse translúcido e bípede. Como a capa de Harry Potter ou você sabe,
o maldito predador. Eu não pensei que isso, de todas as coisas, fosse baseado em uma história verdadeira. Por fim, também percebi que estava ficando muito encharcado e que parte dele era grosso demais para transpirar. Eu estava correndo há tanto tempo que o mato estava me cortando implacavelmente. Por fim, peguei um bom corte na testa e estava tendo dificuldade para enxergar. É incrível o quanto sangramos em nossas cabeças quando o nosso BPM está às alturas. Eu me perguntei se foi intencional. Se eu estivesse sendo perseguido até alguma parte da floresta que eu não conhecia, sendo preparado para o jantar no caminho. Eu sabia que não estava mais na trilha dos servos que segui inicialmente e estava começando a ficar, genuinamente com medo de nunca conseguir voltar. Finalmente, a outra coisa pareceu recuar por algum motivo, e fui cuspido no extremo oeste do Lago Central. Um local que eu nunca tinha conseguido acessar antes. A única maneira de ver era atravessando a nado. Senti que algo iria atacar a qualquer momento, então corri para tirar a camisa e amarrá-la na cabeça antes de nadar. Seja lá o que fosse, não parecia me seguir na água. Isso não tornava aquela água turva menos assustadora. Eu cresci dentro e ao redor de água salgada, e sei que você nunca deve nadar nela quando está sangrando. Nunca nadei tão rápido na minha vida. Eu poderia ter vencido Michael Phelps. Eu atravesso e paro para recuperar o fôlego. Eu não achava que tinha mais adrenalina, e mal conseguia tirar meu peso da lama, de tão cansado que estava. Percebi que ainda estava tão extremamente quieto que prendi a respiração por um segundo para ver se conseguia ouvir alguém no acampamento. Fulano. Ouvi meu melhor amigo gritar algumas vezes de longe. Algo estava errado, porém, sua voz estava vindo da direção errada. Como eu disse antes, todos estavam no abrigo. Eu sabia. Eu conheço-os. Eles nunca iriam a lugar nenhum como um grupo sem que eu soubesse. Talvez um ou dois voltem ao acampamento para pegar alguma coisa ou me procurar se eu estiver demorando muito, mas apenas em situações extremas que de outra forma nunca vivenciaríamos, e não seria ela quem iria. Seria o marido dela e nosso outro amigo, ambos caçadores e rastreadores experientes. É isso. O resto fica parado e espera. Faz parte dos nossos protocolos de segurança. Novamente, ouço meu nome sendo chamado. Desta vez sou um pouco mais alto, ainda vindo da mesma direção. Determinei que o local, ao sul e através do vale na encosta oposta, seria quase impossível de chegar. O terreno é muito acidentado e nenhuma trilha leva você a qualquer lugar perto de lá, pois não é nossa terra. Você teria que dirigir todo o caminho até a colina e sair da propriedade. Andar todo o caminho através de um campo enorme por quase meia milha e subir profundamente na floresta a partir daí. Não há chance de você fazer isso sem repelir, e isso está além de qualquer uma de nossas capacidades porque simplesmente não temos o equipamento. Novamente, eu a ouço. Dessa vez soou ainda mais estranho. Quase apressado, e na terceira vez que ela chamou meu nome, soou como se estivesse sendo tocado por um toca-fitas. Reuni as forças que me restavam e corri para salvar minha vida. Finalmente consegui voltar. Todos se levantaram como se tivessem visto um fantasma. Esqueci o quão mal eu parecia. Depois de confirmar que estava bem, expliquei que a ouvi chamando meu nome e perguntei se eles tinham enviado alguém para me procurar. Não tinham. Eles nem sequer chamaram meu nome e presumiram que eu estava bem. Disseram que eu só tinha saído por cerca de 1h30. Só isso. O estranho não parou por aí. Limpei-me, tentei continuar o dia e, antes de anoitecer, arranquei a rede e fiz uma cama na barraca dos meus amigos. Felizmente, o tempo estava do meu lado. Um membro do nosso grupo, o menino mais velho, ficou especialmente interessado no fato de eu ainda estar muito perturbado com o que havia acontecido antes, enquanto estava sentado sob o abrigo enrolado em um cobertor, tomando uma cerveja e observando o fogo que eu acendia lutar contra a chuva e escuridão. Ocorreu-me que de repente meu pequeno pedaço de paraíso não parecia mais tão paradisíaco, e que apenas nós dois permanecíamos enquanto todos os outros já estavam aninhados em seus sacos de dormir. Contei a ele a história completa. Provavelmente não deveria ter contado, mas pensei por que não?
Uma boa história de fogueira para assustar o garoto. Eu sempre gostei dessas quando tinha a idade dele. Enquanto eu contava a história, comecei a sentir como se algo estivesse circulando o nosso acampamento. Vamos chamá-lo de Seth. Saltou e pegou o rifle que ele tinha em sua barraca imediatamente. Tentamos dormir quando a chuva ficou forte demais para manter o fogo aceso, mas nenhum de nós conseguiu. Por volta das 3 da manhã, mais um clichê que eu conheço, ouvimos o grito mais horripilante que já ouvi vindo da ravina. Olhei e vi que Seth tinha acendido sua lanterna de cabeça em sua barraca. Já ouvi linces, leões da montanha, ursos, corujas, garças, lobos, raposas e coiotes. Sei que barulhos essas coisas fazem. Eles são assustadores por si só, mas isso não era nada disso. Era quase um som metálico. Finalmente amanheceu e eu me levantei no segundo em que ouvi se mexendo. Perguntamos se mais alguém ouviu os gritos. Não. Sei e eu voltamos para o terceiro lago naquele dia. Nunca encontrei nenhuma outra faixa além da minha. Também nunca encontrei o panda e tudo estava normal. A natureza estava viva e soou. Voltei muitas vezes desde então também. Mas nunca fui sozinho. Não vou e nunca mais durmo na minha rede. Há uma vibração um pouco estranha agora que não estava lá antes. Pode ser só eu, mas não acho que seja. Na verdade, eu não tinha contado isso a nenhum deles além de Sei, minha melhor amiga, e eu só contei a ela algumas semanas atrás. Nas viagens desde então, todos os meus amigos acabaram concordando que a área de acampamento não era mais tão boa, e agora dormimos em um abrigo fechado na área do prado, um pouco mais longe das árvores. Tenho certeza de que vi um cachorro se transformar em uma pessoa. Alguém mais teve essa experiência? Uma noite eu estava dirigindo para casa sozinha, tarde da noite, da casa de um amigo em uma estrada rural, muito escura. Uma casa que eu tinha visto 1 milhão de vezes. Antes, sob a luz da rua, havia um cachorro, que instantaneamente se transformou em uma pessoa. Eu não estava drogada. Eu não estava intoxicada, sou uma conselheira de crise. O momento mais assustador da minha vida, além de outro encontro que postarei. Eu dirigi para casa tão rápido que estou surpresa por não ter levado uma multa. Liguei para meu marido logo depois que aconteceu, eu estava tão assustada. Ele quase sentiu que tinha que dirigir para me encontrar. Eu estava hiperventilando, parecia um presságio ou aviso, e eu nunca esqueci. Eu me lembro claramente, como o dia exatamente como aconteceu, foi totalmente assustador. Era claramente para eu ver. Intencional. Por quê? E alguém mais teve essa experiência? Olá, pessoal, muito obrigado por chegar até aqui. Sua participação é muito importante para mim. Se você ainda não é inscrito e gostou do canal, se inscreva. Seu like e seu comentário também é muito apreciado. Lembre-se de apagar a luz e fechar a porta.